Muito bem, nós estamos agora aqui no Sindicato da Saúde de Ourinhos, onde tem a presidente, a senhora Silvana Vanzella Bernini, ela é presidente do sindicato, e também estamos junto com o advogado, um dos advogados do sindicato, doutor Otávio Vasconcelos, vai falar conosco sobre o problema da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento de Ourinhos, que nós já sabemos há algum tempo atrás, estava devendo aos funcionários da UPA, não só salários, como também férias vencidas, rescisões de contrato, não havia, inclusive, depositado o fundo de garantia por tempo de serviço e também deixou de pagar o INSS dos funcionários. Tudo isso aí acontecendo já desde o começo deste ano. E, recentemente, o senhor prefeito municipal esteve na própria UPA divulgando o fato de que teria fornecido à Fundação Provida, que administra a UPA em Ourinhos, um valor de R$ 2.305.000 de aporte para que a Provida pagasse fundo de garantia, INSS, férias atrasadas, salários e, inclusive, vale-refeição de todos os funcionários e ainda comprasse materiais para serem usadas na unidade. Pois bem, além disso, o prefeito também renovou o contrato junto à Provida, né, que recebia até então R$ 1.074.000 e deu um reajuste no valor de R$ 204 mil reais, na verdade. Então, passou-se a receber, ou seja, a Provida passou a receber um valor mensal de R$ 1.278.000 para fazer tudo isso. Pois bem, aí por que nós estamos, então, aqui no Sindicato da Saúde, no Sindicato dos Funcionários da Saúde de Ourinhos? Justamente porque nada disso foi acertado pela Provida. E nós vamos conversar, então, com o doutor Otávio Vasconcelos, ele que é advogado do sindicato, e a pergunta que a gente faz para o senhor de começo é justamente isso. Foi feito alguma reunião, primeiro, para começar, foi feita alguma reunião entre o sindicato, prefeitura, Provida, para resolver esses problemas durante esse período, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Geraldo. Na verdade, esse tipo de situação a gente tem tentado resolver, a diretoria do sindicato tem tentado resolver desde que soube, né, pelos trabalhadores dessa falta que a empresa tem realizado com eles. Ou seja, não tem recolhido fundo de garantia, para conceder os reajustes salariais, fornecimento de cesta básica, fornecimento de reajuste da cesta básica, ticket de alimentação e tudo mais. Entendeu? Por várias vezes a gente tentou alguns acordos amigáveis nesse sentido. Gente, oficiava a empresa, oficiava o município, falava, vamos colocar isso em ordem, vamos colocar todas essas situações em ordem, mas, infelizmente, não teve, por parte da Fundação Provida, não teve qualquer retorno. Tá? Então, assim, ingressamos primeiramente com uma ação para que os reajustes, tanto de salário, bem como concessão do ticket de alimentação fossem concedidos. Numa primeira audiência, nessa primeira ação, fizemos um acordo onde eles concederiam, começariam a pagar esses reajustes, bem como os atrasados. A princípio fizeram isso, só que novamente teve uma nova convenção coletiva e de lá para cá não foi concedido nada, nenhum desses reajustes. Eles não cumpriram ordem judicial, é isso? A princípio, assim, a primeira audiência do primeiro processo, fizemos um acordo e eles cumpriram.
Isso, eles cumpriram. Segundo processo, já houve sentença condenando a Provida, assim também como o município, tá? E que está em fase de recurso, mas eles foram condenados em primeira instância, uma vez que eles não depositaram fundo de garantia, não consideram o reajuste do salário, bem como os benefícios de auxílio alimentação. Nesse ínterim, tivemos vários problemas também com pagamento de rescisão de trabalhador. Tá? Simplesmente o trabalhador é dispensado, não é feito o pagamento da rescisão, nos procuram, né? Ingressamos com a devida demanda judicial, que é o que a gente tem que fazer, tá? E até então, eles faziam as propostas de acordo no sentido de pagar os valores das rescisões, e algumas vezes, por mais que a gente não achava que não gostaria de fazer nenhum tipo de parcelamento ou qualquer facilitar esse tipo de situação por parte da empresa, a empresa se beneficiava da necessidade do trabalhador. Né? A título de exemplo, a pessoa tem R$ 4.500 para receber. Eu teria que receber numa parcela única. A empresa fala, eu pago em 3 vezes de 1.500. O trabalhador tem necessidade. Né? A conta que já venceu, ele teria que pagar, então ele aceita. Tá? Só que o problema é que agora pararam de pagar, inclusive, os próprios acordos. E quando para de pagar o próprio acordo, como é que fica a situação, não só do ex-funcionário, no caso, que você está falando de rescisão, e também dessa empresa junto à Justiça? Justiça do Trabalho, né? Isso, Justiça do Trabalho. Todo acordo realizado tem a cláusula penal. Infelizmente, justamente prevendo que, caso amanhã ou depois não haja o cumprimento desse acordo, a empresa pague uma multa. Geralmente, as multas são de uma quantia considerável, ou seja, 50% do saldo devedor. Tá? Até para inibir que a empresa deixe de... Isso, justamente. Só que, infelizmente, das últimas 2 ações que a gente ingressou, fizemos o acordo, mais uma vez eu digo, se o trabalhador não concorda, ele não faz. Tá? O acordo é sempre realizado pela vontade do trabalhador. Uma vez o trabalhador concordando, o acordo ele é realizado, tá? Só que, infelizmente, os 2 últimos eles já não cumpriram. Tive que informar a Justiça do Trabalho, cobrando, inclusive, essa multa, que é revertida ao trabalhador, entendeu? E executar tudo de uma vez só. Aí, inclusive, eu pedimos a penhora de bloqueio, penhora de quaisquer valores a serem recebidos pelo município. O município ele tem aí uma, vamos dizer assim, como é que diz no meio jurídico, ele compactua com isso? Como é que é o termo correto? Na verdade, o município ele é tomador, né, do serviço. Né? Então, ele contrata uma empresa para que possa administrar, gerir algo que ele deveria fazer. Entendeu? Então, seja por diversas razões. Principalmente de questão de, por razão de uma melhor gestão, né, ou economia, contrata uma empresa acaba terceirizando esse tipo de trabalho. Tá? Então, assim, entendemos que uma vez que o município contrata, tá, a empresa para fazer algo que ele deveria fazer, e bem como não há, infelizmente, uma efetiva fiscalização como deveria ser realizada, a título de exemplo, o seu pagamento mensal para a empresa vai ser realizado quando você me apresentar as guias de fundo de garantia recolhidas. Então, assim, entendemos que ele é responsável também. Né? Quer dizer, não somente nós entendemos, como grande parte da jurisprudência entende dessa forma. Doutor, uma coisa interessante. A Prefeitura contratou a Provida, e eu, no começo da nossa matéria aqui hoje, né, da nossa live aqui hoje, o que acontece? Deu um reajuste para a Provida, no valor de R$ 204 mil, né? Ela recebia da Prefeitura R$1.074.000, passou a receber R$1.278.000 mensais. Além disso, fez um aporte de mais de R$2.300.000 para poder quitar todas essas dívidas. O senhor tem ideia para onde, o que foi feito com esse dinheiro? Sei que o senhor não tem, claro, mas se já estava feito, esses valores cobriria, vamos dizer assim, depósito de fundo de garantia, depósito de INSS, pagamento de vale-refeição,
pagamento de férias, tudo para poder zerar, faria esses 2.300.000, era o suficiente? Com certeza, porque a alegação da empresa, a princípio, é que fechou um contrato com um determinado valor e depois houveram reajustes de salário, como que tem que haver, e eles não teriam esse suporte financeiro para cobrir tudo isso. Então, o município ele forneceu esse aporte, né, até então, pelo que a gente sabe. Tá? O que foi feito com esse valor, infelizmente, né, a gente esperava que fosse resolvido tudo, e daria para resolver. Tá? Se realmente esse aporte foi assim como está sendo noticiado, de mais de 2 milhões, pelo valor da ação, por exemplo, da última ação, daria para resolver. Não, foi porque, na verdade, nós tivemos acesso no Diário Oficial do próprio município. Quer dizer, então, houve o repasse porque está no Diário Oficial do município. Inclusive, houve uma contestação muito grande por parte também de nós aqui do Passando a Régua, como de outras pessoas, porque faltam vagas, por exemplo, leitos na Santa Casa de Ourinhos, e que, segundo informações da própria Santa Casa, com R$110 mil, com R$110 mil mensais, você adquiria mais 9 leitos, né? 9 leitos, para diminuir, vamos dizer assim, aquela carga pesada da própria UPA, né? E daria uma assistência maior. O que a prefeitura resolveu fazer? Além de dar um reajuste no valor de 270, né? Mais de 200 mil reais, e ainda esse aporte para essa empresa fazer isso, quer dizer, perdendo dinheiro e deixando a população numa certa, vamos dizer, dificuldade. Não vou dizer que está acontecendo isso, mas se por um acaso alguém for maltratado na UPA por algum funcionário, pode-se explicar o porquê disso? Na verdade, gera um efeito cascata, né? É o trabalhador que não recebe, a família do trabalhador que passa necessidade, e, consequentemente, e assim, os trabalhadores aqui, né, representados pelo sindicato, nós sabemos da dedicação deles. Né? Assim, trabalham com afinco, trabalham com amor, né? Só que não é fácil, né, você trabalhar sem receber, não é fácil você trabalhar sem ter uma segurança. O trabalhador pensa, poxa vida, e se eu for dispensado amanhã, eu não vou receber minhas verbas rescisórias, não vou receber meu fundo de garantia, né? 13º está para daqui a pouco, será que eu vou receber? Eu tenho contas a pagar, final de ano chegando. Então, assim, quem acaba sofrendo é quem precisa desse serviço, né? Infelizmente, que é a população em geral, tá? Então, assim, a gente torce. Não queríamos que todo esse tipo de situação fosse judicializado. Ao contrário, não foi à toa que o sindicato sempre procurou o diálogo para tentar resolver isso de uma outra maneira. Fazer uma paralisação? Tem essa possibilidade de paralisação? Com relação à paralisação, se os trabalhadores chamarem, tá, será feita uma assembleia, e dependendo do que tiver em atraso, tá, vai ser votado em assembleia. Eu não posso falar se vai ter paralisação ou não, porque vai depender dos trabalhadores. Entendeu? Uma outra situação, antes da Provida entrar, tinha uma outra empresa, Geprom, se não me falha a memória. Essa empresa, Geprom, ela alguma vez deixou a desejar em relação a esse tipo de coisa que está sendo feita agora pela Provida? Não. Com a Geprom nunca houve qualquer tipo de reclamação. Tá? Na verdade, o que aconteceu somente no final do contrato. Tá? Havia um valor a ser pago pelo município, que inclusive o município consignou em pagamento, né, uma ação do sindicato, o próprio município consignou os valores a serem pagos pela Geprom, que na realidade cobriram todos os valores da rescisão. Tá? Então, assim, infelizmente, entrou essa nova empresa, a gente achou que, né, a gente pensou que a situação ia ficar tranquila, principalmente para os trabalhadores, mas não é o caso, não é o caso. Porque, além de não pagar os funcionários, ainda, segundo alguns funcionários que pediram para não se identificar por motivos óbvios, né, dizem que falta de tudo lá dentro da UPA, inclusive até seringas estão faltando para poder fazer medicação. Isso pode ter uma consequência
um tanto quanto mais grave. O sindicato já notificou a empresa ou a prefeitura de um modo para se apurar esse fato? Na realidade, eu estou com um ofício em mãos aqui, que foi protocolizado junto ao município em março, já noticiando, né, a falta de medicação, falta de produto de limpeza, material sem esterilização, equipamento quebrado, falta de álcool. Ou seja, até o mínimo de condições de trabalho, entendeu? O município tem ciência, aqui foi protocolizado dia 7 de março, tá? Foi feito um pedido de fiscalização também em fevereiro, junto à Gerência Regional do Trabalho, né, de Marília, e a gente está na guarda. Qual foi a resposta do Ministério do Trabalho, nesse caso, né, que se pediu justamente para que eles fizessem essa fiscalização? O que eles responderam? Teve alguma resposta? Até o momento, não. Sabemos que hoje o Ministério do Trabalho sofre uma defasagem muito grande de funcionários, bem como o fato do Ministério ter sido reduzido a uma secretaria, né? Então, assim, não é justificando de maneira nenhuma, mas até agora não teve, né? Não teve retorno com relação a esse tipo de situação. Outras reclamações o sindicato já recebeu aqui de funcionários de lá? Que o senhor possa destacar para a gente, doutor? Não, além dessas reclamações que a gente tem falado, não. Tá? Pelo menos não é do meu conhecimento. Pode ser que algum outro colega possa ter recebido e ainda não foi objeto de pauta ainda de alguma reunião nossa. E a prefeitura recebeu todos essas vamos dizer, denúncias, essas reclamações, recebeu tudo e respondeu o quê para o sindicato? Olha, tem ciência, entendeu? Não respondeu. Não respondeu. Assim, na verdade, eu não tive qualquer tipo de resposta, principalmente por escrito, uma posição por escrito do município. A situação, o funcionário continua sem saber o que vai acontecer com ele até aqui. O senhor colocou agora uma pauta interessante que 13º tem que ser pago até quando agora? Amanhã, né? Amanhã. Na verdade, sim, o vencimento é dia 30, né? Então, amanhã é sexta, por conta de expediente bancário, né? A gente imagina que qualquer empregador idôneo realizaria o pagamento do 13º amanhã. O senhor está acreditando que esse 13º deve sair ou pelo andar da carruagem? É complicado falar pelo que há de vir, né? Na verdade, eu espero que saia, né? Muito pelo que os trabalhadores têm passado, entendeu? Então, a gente espera que saia. O senhor, como advogado, doutor, nós estamos conversando com o doutor Otávio Vasconcelos, ele que é um dos advogados aqui do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde de Ourinhos, e eu queria que o senhor, como advogado agora, saindo um pouquinho da área do sindicato, como advogado, o que o senhor recomendaria para qualquer outra empresa, ou até mesmo para o município, fazer com essa provida que não cumpre com suas obrigações? O senhor na condição, por exemplo, vou jogar o senhor na fogueira, o senhor na condição, por exemplo, de administrador público, o que o senhor faria com a provida? O senhor daria o reajuste e um aporte no valor de 2.300.000 e tentaria continuar com ela ou já romperia o contrato com ela, abrindo uma nova licitação? Com todo respeito à administração, com a atual, seja com qualquer outra administração, com o administrador, é algo que só traz riscos à própria administração, à sua própria gestão. Você corre o risco de ser responsável por algo, entendeu? Então, assim, se você contrata algo para terceirizar, para gerenciar algo e não está contente, assim, a gente pensa que você rescinde esse contrato para que você possa contratar uma nova empresa que faça isso de uma maneira eficaz. Haja visto a possibilidade de eu ser responsabilizado também. Porque, na verdade, a prefeitura ela é responsável também por isso. Quer dizer, se a Provida não pagar os funcionários, muito certamente a prefeitura vai ter que arcar com essa grana mais uma vez. Na realidade, quem vai pagar vai ser a população de Ourinhos, né? Toda a população vai ter que arcar com isso, né? Então, assim, o município de Ourinhos sendo responsabilizado, o município paga, mas quem paga na realidade é você, sou eu, todo mundo. Justamente. Aí, né? Tá vendo só?
Essa é a situação que se encontra a nossa unidade de pronto atendimento, a UPA, aqui na cidade de Ourinhos, onde simplesmente os funcionários estão trabalhando de graça. É a realidade. Tivemos um caso, são vários casos, mas teve inclusive uma ex-funcionária da UPA que enviou para a gente um áudio do advogado lá da Provídio em São Paulo, da Provida em São Paulo, aonde o advogado fala simplesmente que não pagou o acordo dela na data certa porque a pessoa responsável pelo fato estava de férias e não tinha ninguém com capacidade para se fazer tal pagamento. Ela fala isso em um áudio. Quer dizer, é com quem está nas mãos de quem essa administração da UPA em Ourinhos. Está nas mãos de uma instituição que realmente, apesar do nome, Fundação Provida, mas parece uma fundação pró-morte, porque realmente a situação fica cada vez mais complicada. E os funcionários aí, não sabendo sequer se vão receber o 13º amanhã. E aí? Quem é que banca com tudo isso? Nós vamos procurar o senhor prefeito municipal, Lucas Pocai, vamos procurar a secretária municipal de saúde, a Cássia Palhas, e vamos tentar também uma comunicação com a Fundação Provida, para saber de fato aonde está o dinheiro que o prefeito mandou para eles, né? 2.305.000, repito, 2.305.000 reais de aporte para pagar tudo isso que o doutor Otávio acabou de falar. Tudo isso. E ainda um reajuste de cerca de 200 mil reais a mais para que a Provida pudesse tocar o barco e fazer o que tem que fazer, ou seja, administrar de forma correta a unidade de pronto atendimento, a nossa UPA aqui em Ourinhos. Vamos tentar o contato com todas essas pessoas para ver o que elas podem dizer para a gente, não é? Aliás, não é para mim, não é para o doutor Otávio, não é para a senhora Silvana, que é a presidente do sindicato, mas sim para toda a população de Ourinhos, porque o doutor Otávio falou muito bem agora. Se caso a Provida não pagar, quem vai pagar é a prefeitura. Significa... pode falar. Explica o que está faltando, o que está sendo cobrado pelo sindicato. É só para a gente finalizar. Bom, então, para vocês que estão chegando agora, não viram toda a matéria, mas depois vocês podem entrar também no site Passando a Régua ou no Facebook e acessar lá e compartilhar, inclusive assistir e compartilhar essa nossa matéria aí. Mas eu vou resumir. O que está acontecendo é simples. Desde esse ano inteiro, a Fundação Provida, ela que administra a UPA aqui em Ourinhos, ela simplesmente vem atrasando pagamento de salário, pagamento de férias, não paga vale-refeição, não paga fundo de garantia, não paga INSS, né? E as rescisões também não estão sendo pagas. Tudo isso está deixando de se pagar. Não se sabe se vão pagar o 13º salário, que é para pagar amanhã. Não sabe ainda. Por isso mesmo nós viemos ao sindicato, e o sindicato, doutor Otávio, falou conosco, explicando essa situação toda e o que o sindicato está fazendo. O que o sindicato está fazendo? Ele está acolhendo todas essas denúncias, porque o sindicato está do lado do trabalhador, é bem te dizer isso, e as providências jurídicas desse caso já foram, inclusive, tomadas. Não está sendo tomadas não, né, doutor? Já foram tomadas. Todas essas decisões jurídicas já foram tomadas. Essas providências já foram feitas. E agora resta saber quando que a Provida ou a Prefeitura Municipal de Ourinhos vai pagar o que deve e o que deve aos funcionários da UPA. O que o Provida falou para o senhor? Mais uma vez, doutor, por favor. Com relação ao pagamento das rescisões, é isso? Rescisões, pagamento de salário, fundo de garantia, porque, aliás, também teve outro detalhe muito importante. O fundo de garantia que o governo federal liberou R$500 para todo mundo receber, os funcionários da UPA, bom, já que não está recebendo salário, foi lá na caixa para receber os R$500. O que aconteceu? A surpresa dos funcionários? Não tem. Sabe por que não tem? Porque não tem depósito. O que a Provida fala sobre tudo isso, doutor?
Num primeiro momento, numa primeira ação que a gente ingressou, a Provida alegou, né, através do seu departamento jurídico, nos alegou que não havia esse aporte financeiro por conta dos reajustes salariais, reajustes do Medicamentos, isso, insumos, enfim. justamente, tá? E não tinha em tese esse dinheiro que a prefeitura poderia fazer esse reajuste também para que eles pudessem regularizar a situação dos trabalhadores. Num primeiro momento regularizaram, numa primeira ação, só que logo depois já houve nova convenção coletiva, novamente deixaram de pagar os reajustes salariais, deixaram de pagar o reajuste de cesta básica, fundo de garantia, ingressamos novamente com a ação, e, infelizmente, agora nem justificativa nos dá. Agora não falam mais absolutamente nada do que está acontecendo. Na verdade, é o pouco caso que a Provida, como eu já falei, o nome deveria mudar para Promorte, né? Porque está acabando com o funcionário, está deixando o funcionário lá trabalhar de uma maneira muito triste, né? Lamentável, diga-se de passagem. Isso é uma coisa que a gente tem que resguardar. Então, quando você for à UPA, né, procure falar com a educação, com os funcionários, ter calma, ter paciência. Eu sei que no momento de ser atendido, ainda mais em caso de saúde, né, é bem difícil, que as pessoas acabam entrando até em conflito. Mas procure se acalmar, porque o funcionário está lá e está trabalhando praticamente de graça. Essa que é a grande realidade. Não está ganhando para estar trabalhando. Isso tudo está acontecendo na nossa unidade de pronto atendimento aqui, a UPA. Fala, Júnior. Aliás, nessa semana, na terça-feira, né, agora o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo esteve na UPA fazendo uma fiscalização surpresa, né, onde foi verificado alguns problemas lá, principalmente de limpeza nos banheiros, sem papel, sem sabonete, com problemas de asepsia, né, que fala de limpeza mesmo nos banheiros, e no descarte de lixo, né, também na unidade, sem acessibilidade, que são o piso tátil, né, não tem ali na UPA. E aqui, né, nos comentários, tem até uma mãe, né, falando que foi à UPA com o filho e não viu atendimento infantil. Ficou mais 2 horas, não foi atendido, voltou com o filho na mesma situação, sem contar que o banheiro estava fedido, né, e que ninguém aguenta, porque no Centro Pop fossem ali o uso do banheiro sujando tudo, né, os moradores ali, o pessoal do Centro Pop acaba usando também os banheiros da UPA. Né, também a Maria comentando, esse prefeito só apronta e ainda quer se candidatar. Cadê dinheiro para pagar a saúde? O pessoal comentando aqui, né, reclamando justamente, né, do prefeito e da administração municipal e estarrecidos, né, justamente com o contrato que foi prorrogado e até mesmo ampliado o seu valor. Só isso que, além de ser prorrogado, foi ampliado o valor. E lembrando, mais uma vez, como o doutor Otávio acabou de falar também conosco aqui, para poder fechar essa matéria, a GEPROM, que era a empresa antes da Provida, nunca teve problema nenhum em relação com o pagamento de funcionários, sempre pagou em dia, não faltava equipamentos lá, pelo menos o sindicato aqui concorda que nunca faltou nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de insumo, nada. Isso tudo que está falando que está faltando aí, higiene nos banheiros, aquelas coisas todas, né, falta de seringa, nunca teve, segundo o sindicato está falando com a gente aqui. Teve um problema, sim, com a GEPROM, quando encerrou-se o contrato, na hora de pagar a rescisão, precisou dar um puxão de orelha para que eles pudessem pagar, mas acabaram pagando também. E um detalhe importante que nós soubemos aqui, os salários dos funcionários, quando era GEPROM, era bem mais alto do que é hoje, pago pela Provida, que diz que não tem condições de pagar os salários. Triste, se não tem condições, por que entrou na disputa da licitação? Fica essa pergunta aí. E o senhor prefeito, por favor, né, falou para a gente, quando a Provida entrou, falou que ia ser uma outra UPA, coisa de outro mundo. E realmente está sendo de outro mundo, de um outro mundo muito pior. A gente fica por aqui. A gente volta a qualquer momento com mais uma live para você. Acompanhe aí o nosso passandoarregua.com.br. Acesse no Facebook também. Compartilhe, divulgue para os amigos. O Passando a Régua, você já sabe, é jornalismo de verdade.